um versículo que quase todo mundo conhece, eu acho. Os que têm a prática de ler, de estudar a Bíblia. 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A implicação desse versículo, que às vezes a gente não para pensar, é que há algo que inicia quando nós aceitamos, entre aspas, aceitamos Jesus. Há uma obra de Deus em nossas vidas que inicia e que precisa ir até o seu fim. E parece que para as pessoas em Filipos, Paulo está querendo ressaltar esse fato desse processo. Aparentemente, se você fizer um apanhado geral em relação a essa carta, que é uma carta que o Paulo está escrevendo para uma igreja que está crescendo numa cidade espírita. Todas as cartas que vão, menos Tiago e Hebreus, as outras cartas que vão, por exemplo, de Paulo para um povo de uma cidade, todas essas cidades são cidades espíritas. Por que eu digo cidades espíritas? Porque nós precisamos reconhecer que a religião dominante naquela época é o que nós chamamos hoje, historicamente, de mitologia grega e romana. Mas eu creio que a nossa terminologia moderna, chamando essas crenças e essas religiões de mitologia, é muito errado. E acaba enganando a gente. Você iria chamar Umbanda ou Candomblé de mitologia brasileira? Não iria, né? Por que você não iria chamar de mitologia? O que é mitologia? Quais são as conotações, os conceitos que a gente associa a esse termo mitologia? Algo pagão, de mito. Mas o que é mito? Histórias inventadas, fábulas. Muitas vezes a gente associa coisas assim a charlatões. Pessoas que estão fabricando mentiras. Assim é Umbanda e Candomblé? Agora te peguei, né? Porque de uma forma, sim, é uma fábrica de mentiras. Mas a mentira não vem dos homens e mulheres que estão servindo ali, e sim dos espíritos que são reais, se manifestam e vêm contar suas mentiras. Não é assim? Não é nada diferente na civilização romana, grega, no Império Romano, grego, que é o contexto social para a pregação do Evangelho do Novo Testamento. Então, por exemplo, você tem a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a cidade, conforme Atos 19, anfitriã do templo de Diana. Diana, uma deusa no panteão romano e grego. E no momento
em que Paulo estava escrevendo para esse povo em Éfeso, o culto a Diana estava em auge. Sabe como certos cultos que a gente percebe nos nossos dias entram em auge? São Jorge, aquela do mar. Outros, de vez em quando, de repente, e durante alguns anos, a moda espiritual, ou a moda religiosa, de repente fala mais sobre um do que o outro. Pois não era diferente no Império Romano. A Diana em Éfeso estava no seu auge. É por isso que é tão significante o estudo. A gente podia ficar aqui estudando uma semana só o que Deus fez na cidade de Éfeso. E algumas coisas a gente vai ver. Mas essa cidade, por causa desse domínio dessa deusa chamada Diana, esse culto era uma cidade totalmente regida e dominada pelo espiritismo. As pessoas traziam suas oferendas, faziam seus sacrifícios, faziam seus pactos e alianças, os governantes da cidade participando disso. E não era diferente com as outras cidades para as quais Paulo escreveu, direcionando a palavra à igreja dessas cidades, tipo Filipenses. Agora imagina você, como seria a vida da igreja iniciante. Quando a gente fala primitiva, eu não estou querendo que você pense em povos primitivos. O problema de usar essa palavra é associar essa palavra primitiva a uma aldeia de índios. Não estamos falando disso. Nós estamos falando, quando a gente fala igreja primitiva, estamos falando igreja iniciante. A igreja que acaba de nascer numa cidade espírita. Com domínio total. Se você não fala e defende a deusa da cidade, você é marginalizado. Se você não cultua a essa figura, a essa entidade, você é marginalizado. Como é que fica? Imagina você entre os primeiros 50 que se convertem, talvez 100 que se convertem, numa cidade em que o comércio, a educação, todas as famílias são dedicadas ao espiritismo. Paulo está escrevendo para essas pessoas. E está escrevendo para você, querendo te encorajar. E de uma forma, se a gente fizer a avaliação dessa carta aos Filipenses, nós vamos observar. Rodrigo, tá aí. Perdão. Nós vamos observar que essa igreja não leva nenhuma grande exortação, como por exemplo o caso de Coríntios. O povo de Corinto levou de Paulo várias exortações, mas a igreja aqui em Filipos, não. Parece que essa igreja estava indo bem. E por algumas observações que eu faço aqui, eu quero te encorajar com isso hoje, em relação ao nosso estudo. Parece que há um processo
que Paulo está querendo ressaltar para esse povo. Ele está dizendo: escuta, você se converteu, mas o dia que você se converteu não é o tudo que tem para essa vida cristã. Não para nisso não. Imagina como o diabo teria vindo contra essa igreja iniciante. Pessoas se convertendo, sendo arrancadas das mãos de Satanás. Imagina não somente as pessoas que ele iria usar, familiares, amigos, para criticar, para perseguir. Imagina as pessoas como nós, chegando no momento do seu crescimento espiritual, que fica, mas parece que não vai para frente. Parece que eu fui até um certo ponto e parei, estacionei, e não tem mais. Paulo está dizendo: há um processo. Eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-la. Persiga, persevera, vai adiante, que não vai terminar essa obra. Não é terminado já. E em capítulo 2, versículo 12 e 13, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Algo que eu creio que Deus está fazendo em nós nesses dias, como Ele faz em nossas vidas, ao longo da vida. Alguém aqui que já orou, percebendo que você não consegue se transformar? Você já orou em algum momento desesperado, dizendo: Deus, eu não sei, eu não posso, eu não tenho. Faça o que eu não consigo fazer. Esse não é seu entendimento, por exemplo, de Romanos 12, sendo sacrifício vivo. Senhor, eu estou no altar, eis-me aqui. Deito. Hoje de manhã, uma pessoa que está lá com a gente me contou de um sonho, onde no sonho eu e Davi fomos mexer nas entranhas dessa pessoa, figurando algo que Deus está fazendo. Somos apenas instrumentos, eu não pus a mão dentro da pessoa, não vai haver nenhuma operação espiritual desse jeito, tá? Mas configurando algo que Deus está fazendo em nossas vidas. Nós não estamos aqui apenas para adquirir conhecimento intelectual. Estamos aqui para sermos mexidos. É uma obra que começou já nas nossas vidas. Algo que precisamos agora desenvolver. O conhecimento é para conhecer a verdade, a fim de que essa verdade venha nos libertar. Cada vez mais. Cada vez mais. Eu creio que tem áreas das nossas vidas que não foram completamente, talvez, entregues. Tem áreas que ainda têm sombra. Tem áreas que Deus está querendo colocar na luz. Tem talvez fortalezas, altivez, pontos de orgulho. E o Senhor está querendo colocar essas coisas na luz. E Ele quer mudar a gente. E queremos essa mudança do Espírito Santo. Precisamos dessa mudança do Espírito Santo. Desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Aqui ele fala, porque é Deus que opera tanto o querer como o efetuar. Eu gosto muito de falar sobre isso.
porque isso atende o meu desespero. Meu desespero é que eu faço o que eu não quero fazer, como Paulo em outra carta faz menção. Eu faço o que eu não quero fazer, e o que eu quero fazer eu não faço. Senhor, tem coisas dentro de mim que eu não consigo mudar. Eu quero que o Senhor mude. Quero que o Senhor transforme. Uma mudança eficaz eu não consigo fazer, mas o Senhor é capaz de fazer. O Senhor foi para a cruz para me mudar. E eu creio que nesses dias, além de nos preparar para ministrar a outros e sermos capazes, sermos um povo preparado para o Senhor quer continuar a fazer coisas em nós. E eu espero que você tenha essa atitude aqui nesses dias. Que você se abra ao Senhor, dizendo, tá, Senhor, eu tenho 35 anos de conversão. Não, 37 anos de conversão. Mas eu tenho uma vida anterior de temor de Deus. Muito temor de Deus. Mas isso não é base para eu dizer, cheguei. Toda vez que eu mesmo ministro isso, Deus levanta e Ele põe um espelho na minha frente para me ministrar também. Eu queria que você tirasse um minutinho, pessoalmente, em cima dessa palavra. Porque você sabe o que Deus vem falando contigo. Você sabe que o Espírito Santo falou contigo enquanto eu falava. O que o Espírito Santo te relembrou na tua vida enquanto eu falava agora. Porque o Espírito Santo, eu conheço o que ele faz. Enquanto eu estou falando sobre essas coisas, ele fala isso, e isso, e isso. Ora agora, você pessoalmente. Coloca a tua vida diante do Senhor. Senhor, esses dias eu quero que o Senhor opere em mim. Senhor, Tu és luz. A Tua palavra diz, se andarmos na luz como Tu estás, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. Senhor, nesses dias, faça brilhar a Tua luz em nossas vidas. Tira toda sombra. Traga as nossas vidas, Senhor, para sermos expostos diante de Ti, nunca envergonhados, mas expostos para tratar aquilo que o Senhor quer. Se há uma fortaleza em nós, Senhor, pedimos que o Senhor revele e que o Senhor venha destruir, derrubar as fortalezas. Pedimos, Pai, que o Senhor complete a boa obra que começou em nós. E relembramos, Senhor, com muita gratidão agora, aquele momento em que Teu Espírito falou e sentimos a convicção em relação aos nossos pecados. Gratidão porque o Senhor nos fez ver o que não víamos, sentir o que não sentíamos. Obrigado, Pai. O Senhor nos deu vida quando éramos mortos. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, paira sobre nós nesses dias e opera em nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis.
primeiro capítulo. E anota no seu caderno, Ezequiel 36, versículo 35, que diz: Disse-a, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Ezequiel está falando sobre um tempo futuro. Por que ele menciona o jardim do Éden? Por que Ezequiel faz menção do jardim do Éden? Primeiro, porque ele é profeta e ouviu isso de Deus. Ele só está falando o que ele ouviu. Mas por que Deus iria falar sobre o jardim do Éden? Era o propósito inicial. O que mais? Referência do que era bom. Era a semente do reino no início. A extensão do reino de Deus na terra. O que mais? À luz da palavra que eu falei ontem, revelação. Se Deus não falasse, nós iríamos saber hoje que houve um jardim. Se Deus não tivesse falado, Ezequiel teria sabido sobre esse jardim. Se Deus não tivesse falado com Moisés para escrever Gênesis, teria um conhecimento de que houve uma vez um jardim. Com isso eu quero declarar para você que eu creio no que está escrito aqui. Eu sei que todos que já estudaram em colégios e os que já estudaram em níveis superiores de universidade e faculdade e pós-graduações têm passado um perrengue onde tem em muitas aulas se questionado a veracidade de um jardim do Éden, de um Criador e de sermos criados à sua imagem e semelhança. Mas eu quero declarar, creio em tudo isso. Para mim faz muito sentido também. E quero estabelecer isso logo nesse início como base. Eu creio que precisamos entender alguma coisa. Qual é a pregação do Evangelho de Jesus? Arrependei-vos, pois é chegado o reino. Algumas passagens dizem dos céus, outros de Deus. A ideia é chegado o reino de Deus. Onde isso começou? No jardim. Isso começa em Gênesis.
Deus criando as coisas. E no final da criação de cada coisa, tudo que ele criou de dia em dia, ele terminou dizendo que era... Vamos começar aqui, um versículo, mas vamos ler de 1 até versículo 31. Começa aqui. Observamos então, conforme a nossa prática ontem, quais são algumas observações. Quais são as frases que se repetem? Viu Deus que era bom. Que mais? Tarde e manhã, marcando os dias. Criou Deus. Que mais? Disse Deus. Como que Deus criou? Pela palavra. Haja. Que mais que se repete? Sejam. Multiplique. É interessante observar quando que ele fala de multiplicar. Porque junto com esse multiplicar vem algo que se repetiu 2 vezes. Eles receberam isso. Ele estava falando a respeito dos animais. O que ele fez? Não, olha o versículo onde fala isso. Multiplicai. E Deus os abençoou. Nisso tudo, houve 2 vezes que foi falado e Deus abençoou. A quem que Deus abençoou? Observa. Homem e mulher para multiplicar e os animais para se multiplicarem. Homem e mulher e os animais para se multiplicarem. Interessante observar, esses foram abençoados, não apenas criados, e sim abençoados. Qual é o que é implícito dentro de uma bênção? Dentro da questão de abençoar? Onde houver bênção, pode haver. Exato. Observo isso e quando abro um pouco para ver a palavra do Senhor de uma forma mais abrangente, logo chego em Levítico, logo chego em Deuteronômio, nos profetas, e percebo que onde há bênção, também há maldição. Ou seja, é um pacote. Deus abençoou. E aqui Deus abençoou para multiplicar e encher. O que mais se repete aqui? Alma vivente é repetido? Onde? Onde? Falando de?
Uhum. Falando de? Então, alma vivente se refere a? Hã? Em que há fôlego de vida. Versículo qual? 6, você falou? 21. E todos os seres viventes. O meu tem seres. Alma, todas as almas viventes. Ok? Onde há fôlego de vida. Ah, que mais se repete? Chamou Deus. Ok? E viu Deus. Produza. E assim foi. Houve tarde e noite, firmamento, fez separação, domínio. Muito bom. Nós podíamos começar aqui todo um estudo a respeito de uma ciência de criação, criacionismo. Tá? Não vamos fazer isso. Atiço para você estudar depois. Estão se escrevendo cada vez mais livros científicos a respeito de criação de todas as coisas e não a evolução. A evolução. Tá? Vai procurar, vai fazer a sua pesquisa no Google, né? Mas o que eu quero observar aqui é algo que é, para mim, importante a gente tirar isso nesse momento. Primeiro, como que Deus criou tudo? Viu? Ele falou e veio a existir. E ele viu e ficou satisfeito, viu que era bom. A palavra aqui no original é miod. Tá? Desculpa, é tov. É tov. Ajuda a gente, Léo. O que significa tov? Falo isso porque o Léo tem estudado hebraico. E parte disso também em si, tá? É do jeito que devia ser. Do jeito que é o jeito que devia ser. Ou seja, há uma realização, há uma satisfação do jeito que o negócio é. Deus está olhando e Ele está dizendo, é do jeito que eu sonhei. É do jeito que eu planejei. É do jeito que eu quis. É bom. No final, quando Ele criou no sexto dia o ser humano, Deus não falou bom. O que Ele falou? Muito bom. Agora, aí que entra a palavra que eu errei agora há pouco, miod. A palavra original aqui é tov, bom, miod. Miod, a tradução de miod
se for para uma tradução dinâmica, muito, mas gente, você não acredita como é muito bom. O peso dessa palavra, por isso que eu mencionei ontem a questão de línguas. Muitas vezes o que está na palavra passa por uma tradução que a gente não entende. Eu não estou dizendo que isso traz problemas para a gente em relação à doutrina, mas falta um entendimento para dar uma base para a gente. Por exemplo, essa questão, ao dizer que era muito bom, não é como a gente fala, muito bom. É muito bom. Ou seja, no sexto dia, olhando o que ele fez naquele dia, ficou muito satisfeito. Ele tinha feito o ser humano a sua imagem e semelhança nesse dia. E viu Deus e disse que era muito bom. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou as coisas do jeito que Ele queria. Havia uma satisfação, havia uma realização, havia na criação de cada coisa uma determinação, uma vontade que se cumpria na existência de cada coisa. As aves, os répteis, os animais do campo, árvores, tudo foi criado com propósito. Quero que percebamos, ou até eu quero que a gente sonhe um pouco. Tá? Em grupos de 4, tá? Em grupos de 4, vai ser melhor você aqui reúne, aqui nessa primeira aqui, 2 pessoas vão virar e olhar para 2 pessoas atrás. Aí só vira a cadeira, arruma-se para ficar em grupos de 4, no máximo 5, tá? E conversem entre si como seria, escuta, não é hora de ficar beijando, Abel. Eu estou brincando com você. Eles são os recém-casados, a gente tem que tolerar, né? Escuta, o que eu quero, ele está dizendo muito bom. Escuta, nessa hora, eu quero que a gente sonhe um pouco para responder. Como seria o mundo hoje se fosse continuar nessas bases que Deus deu no jardim? Sem o pecado. Sem o pecado. Sem o pecado. Vai. Sonhe um pouco. Sem o pecado. Como seria o mundo hoje? Seguinte. Quero começar aqui. Porta-voz, quero que fale uma coisa. Uma observação só. Uma. Limite-se a uma observação. Como seria o mundo hoje não houvesse o pecado nesse processo? Não haveria doenças. Haveria uma só língua. Haveria comunhão entre Deus e o homem. Não haveria hospitais, velórios e afins. Toda a humanidade teria intimidade com o Pai. Toda a humanidade teria intimidade com o Criador.
Presença de Deus constante. Marca, agora é uma pergunta. Por não ter pecado, veríamos a face de Deus? Por não termos pecado, veríamos a face de Deus? Vendo a face física ou não, o nosso espírito não teria morrido. Não haveria nenhum bloqueio. Nós iríamos dizer todos os dias: estou vendo a face de Deus. Independente disso ser uma visão física ou espiritual. Toda viração do dia, Deus estaria com os homens. Todos andaríamos pelados. A Terra teria bilhões e bilhões e bilhões de pessoas. Não existiria morte, logo a terra seria o céu. Plenitude no amor. Haveria adoração 24 horas por dia. Jesus não morreria. Não haveria limitação para o corpo humano para andar, para correr, para nadar, para estar debaixo da água, sem fôlego onde tivesse, não haveria limitações. Não haveria religião. Não haveria violência entre o homem e os animais. Dos animais atacarem o homem, né? Então. Nós não poderíamos comer carne. Eu mesmo faz tempo que eu falo que o primeiro sacrifício foi no momento do pecado para fazer vestes para Adão e Eva. Tá? Mas veja o versículo 29, e disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. E 30, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. Tá? Há aqui o que? A menção de que vai comer? Homens e animais vão comer o quê? Ervas e sementes. Não há menção de homem comendo animal. Por isso é falado. Por isso é falado. Acabou o churrasco. Não haveria um dominante. O próprio Deus dominaria sobre nós. Intimidade total com Deus. As frutas não teriam agrotóxico. Teria comunhão normal entre nós e com todos os tipos de animais, inclusive selvagens. Tipo urso, tigre, leão. Não haveria Coca-Cola e nem pizza. A terra seria climatizado. Toda a terra seria habitável. Não haveria desertos, senão pequenos. Não haveria a desertificação. Desertos criados como lugares desertos, podia ser, mas não haveria desertificação. O que mais? Teríamos tudo em comum. Não ficaríamos velhos.
a gente podia fazer a viagem para conversar com Adão e Eva. Para tirar a dúvida, ele tinha ou não tinha umbigo? Não sei. Posso colocar em forma de pergunta? Haveria chuva? Veja bem. Quando Deus passa a abençoar, Ele diz: darei as chuvas a seu tempo. Não teria necessidade de chover, porque brotando do chão ou caindo do céu, Deus vai cuidar. Só não tenho certeza que não haveria chuva. Por quê? Se entende que com o pecado e com o dilúvio provavelmente aconteceu quando houve uma retirada maciça da água que estava no ar e choveu em toda a terra e fez-se o dilúvio. Tá? Mas se você for, por exemplo, para como é que chama? Um viveiro fechado, estufa, você percebe que há uma umidade ali, onde parece que está constantemente chovendo. Então não sei como era. Havia uma umidade constante, tá? Mas não havia fungos, a não ser benéficos. Bactérias, a não ser boas, que algumas são boas. Que mais? Transporte. Essa é uma boa. É que, agora deixa eu jogar um negócio aqui. Porque quer queira, quer não, nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Então, o ser humano foi criado com uma certa criatividade, que é visto em todas as civilizações. Com isso eu vou dizer, todas as cidades e construções que tem hoje, todas as invenções, o carro, por exemplo, seria seguro, não iria custar o que custa e não faria dano nenhum para o meio ambiente. Pode ter carro, pode ter bicicleta, pode ter moto, pode ter, sei lá. Pensa nas... E aí que eu vou dizer, o pecado não teria contaminado essa capacidade criativa, essa inteligência do ser humano, sobre o qual cientistas dizem para nós que usamos apenas 5% da nossa capacidade cerebral. Agora, pense em quem que você conhece que é inteligente e esperto. Porque esse é o que usa os 5%. Ai, nós. Então temos 95% que a gente não está usando. E é por causa do pecado. Ninguém estaria usando óculos. Levando em consideração que não teríamos taxa de mortalidade e a Terra é limitada, não chegaria um momento de superlotação? Aí
faz-se necessário a questão de fazer prédios. Deixa eu fazer um comentário em cima disso que o Bruno falou. Eu tenho já há um tempo pensado sobre isso, né? Sobre como seria a questão se ninguém tivesse morrido. Até hoje, ia caber todo mundo na Terra? O fato é que tem um estudo feito em 2002 que estima que, tendo a Terra origem com 2 habitantes, a gente teria hoje, vivo, se ninguém morresse, cerca de 107 bilhões de habitantes na Terra. Tem espaço para todo mundo. O resumo da história, não precisa falar de cálculos. O resumo é que teria espaço para todo mundo. Só que o interessante é que hoje, de superfície emersa que nós temos na Terra, são 30%. Dentro desses 30%, você tem desertos, regiões inabitáveis, as regiões glaciais, montanhas e por aí afora. E 70% águas, mares. Se a gente for para Apocalipse, só para especular um pouquinho mais, quando fala de novos céus e nova terra, acho que o começo do capítulo 22 diz que não havia mares. Então, tem superfície para muita gente. Esse usa os 5%. Sobre a questão do trabalho. Então, se tivesse toda essa situação, nós teríamos que trabalhar para construir as nossas casas, então. A questão é que a gente não teria que pagar. Em nosso tempo não seria de trabalho. Nós não teríamos um sistema de trabalho para ganhar. A questão de haver alimento. Por que se trabalha hoje? Para comer, se vestir, não teria necessidade, tá? E para se abrigar. Além disso, segurança. Hoje nós pagamos pela segurança. O que Deus dava para Adão e Eva no jardim? Abrigo, alimento e segurança. A gente trabalha para isso, a gente cobre isso dos nossos governantes. Quem é que providencia tudo isso? Não há um homem que pode dar tudo isso para toda a humanidade. Não houvesse o pecado, nós poderíamos fazer algum trabalho no sentido de esforço. Para fazer, para criar, para fazer um prédio, para fazer... Mas não teria que ser climatizado. Provavelmente a gente não iria colocar janelas. Pensou nisso? Não teria mosquito? Aí vai dizer que todas essas vieram do inferno, não sei. Não seria praga, podia até ter, mas... Haveria ciclos, tá? Que não há... O nosso trabalho seria de apanhar aquilo que a gente fosse comer. Tá? Só voltando à questão do esporte, se realmente existiria, porque a história do esporte foi criado para um treinamento para a guerra, a origem do esporte em si. E todo esporte é uma competição. Não existe um esporte que é para mostrar sempre todos os esportes é para mostrar que um é melhor que o outro e se destaca do outro em alguma área. Se isso existiria, essa competição, essa rivalidade de um se destacar a mais que o outro. Porque todo esporte é baseado nisso, né? Um vencedor e um se destacar ser melhor do que o outro. Por esse motivo existe o esporte hoje, se existiria realmente.
Vou pegar um exemplo. Eu jogo golfe. E já fui jogar sozinho. Não, estou dizendo que dentro disso haveria diversão. É um esporte. Agora, se esporte é definido pela competição e rivalidade, tá? Não haveria jogos com o fim de diminuir e exaltar. Porque a questão que o irmão está falando é justamente a questão por exemplo, a origem foi para a guerra, tudo bem, porque existia guerra. Não existindo guerra, alguém não vai pegar uma manga e bater entre... Alguém não vai pegar um coco uma jaca, melancia, não sei. Haveria jogos, haveria diversão. O que não haveria é rivalidade e competição. Eu consigo, por exemplo, eu consigo me divertir com jogos onde marca pontos, mas não há uma necessidade de diminuir a outra pessoa. Aí que entra a questão que é muito bom falar sobre isso. Por quê? Porque isso é tão encurtido em nós que é difícil imaginar um jogo sem vencedor e perdedor. O pecado do ser humano amaldiçoou toda a criação. No versículo 17, diz que o Senhor disse a Adão, né? Porquanto deste ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, voltando àquele assunto do trabalho, hoje nós trabalhamos para comer, para nos vestir, e isso produz fadiga, isso produz dor. O trabalho ele é cansativo, ele é doloroso. Mas a palavra do Senhor já tinha dito ali mais para frente que ele ia lavrar, ia cuidar do jardim. Então nós iríamos trabalhar. Só que o trabalho não seria uma maldição, o trabalho não seria uma fadiga, uma canseira. O trabalho seria uma realização. Quando você se realiza profissionalmente, você tem a alegria de fazer aquilo, né? Mas mesmo assim, hoje você se cansa, você tem que parar para descansar, você tem que tirar um dia de descanso. E na terra seria assim, nós trabalharíamos também, só que o trabalho seria uma fonte de prazer, de alegria. Podemos observar em povos indígenas, tá? Às vezes a gente faz essa observação e acha ruim a vida dos povos indígenas. Mas os povos indígenas têm exatamente a compreensão do Jardim do Éden. A terra é dada para moradia e não pertence a ninguém, senão ao Criador. E o que foi dado para comer não é para ficar perdendo a vida, perdendo comunhão, perdendo relacionamento para acumular. Há um ciclo. E você pode contar com esse ciclo, desde que você conhece o Criador. Porque o Criador, na mente de todos os povos indígenas, o Criador deu tanto a terra para morar, quanto as coisas na terra para comer. Você não vai ver os povos indígenas fazendo um estoque do Mercadorama, estragando os elementos da nossa alimentação com processos de conservação, etc, etc. Eles sabem que tem um ciclo.
E nós iríamos viver dessa forma. Sem fadigar. Se tem que colher, vamos colher o que já amadureceu. Está ali para pegar e comer? Está ali. E a promessa do Senhor é, no dia que precisamos para comer, vai amadurecer. A gente vai ficar olhando a maçã amadurecer, passando fome? Não. Haverá um ciclo. E haverá, pensa nisso, a variedade de alimentos, então. Cada coisa, lembra lá em Apocalipse, frutos para cada mês? Vai ser muito bom. Não haveria governantes? Haveria, porque todo o processo da paternidade, a paternidade não é maléfica, é benéfica. Todos iriam nascer de pais, menos Adão e Eva. Haveria governo a partir dos pais. E com a formação e criação de grupos maiores, para que houvesse ordem, apenas a ordem das coisas, haveria governo. Sim, o primeiro governo em nossas vidas existe no momento em que a gente nasce, é o governo dos nossos pais. Haverá governo e governantes. Deixa eu fazer 2 comentários. Até em cima dessa, voltando para esse comentário do Fábio. Nós ficamos em silêncio, tá? Desculpa, eu não estou querendo rebater a ideia, mas eu quero mostrar por que haveria governo e governantes. Tá? Volta para a questão que eu falei do esporte. Os governos para nós e governantes, é difícil a gente pensar que poderia haver um governo benéfico diante do que nós temos vivido. A questão é que não haverá ausência de governo. Haverá ausência de maldade. A ausência de corrupção. A ausência da mentira. A ausência de querer poder. Haveria um coração inclinado para que todo filho que nascesse alcançasse o seu pleno potencial. Não haveria opressão. Haveria governo, mas o governo não seria um instrumento de castigo, porque não haveria pecado para castigar. O governo existiria para orientar, para ensinar, para organizar os bilhões e bilhões, e ninguém acharia ruim. Essa é outra questão. Se eu vou observar sobre governo, eu vou dizer, além de haver governos benéficos, ninguém vai achar ruim se submeter ao governo. Porque através do governo haveria bênção para nós. Falando disso, é até difícil captar, né? É difícil a gente imaginar isso. Na música. Não houvesse pecado, todos esses ritmos, a gente ouve e fala, mas que gostoso. Não haveria nenhum ritmo maldoso em si. Mas pensa, quando se fala nos 95%, quantos ritmos iriam existir? Muito melhores dos que nós conhecemos hoje. Quantos sons
que o ser humano nem reproduziu ainda. Quantos ritmos existem ainda nos povos da terra que o pecado impediu que viessem à tona? Uau! Instrumentos. Quem sabe todo mundo podia cantar 5 oitavos de notas. Sei lá. Estou imaginando. A gente observa na palavra de Deus que ele separava algumas pessoas. A gente vê que a vontade de se relacionar com o homem é o mesmo, para com todos. Mas algumas pessoas, Deus, ele separava para dar um nível de revelação maior. Se não houvesse pecado, nós teríamos todos o mesmo nível de revelação, ou Deus separaria algumas pessoas para passar níveis mais profundos? Não sei. Alguém da família 5? Aí que entra a questão. Precisava de revelação? Tá, eu tenho falado algo sobre o reino de Deus e sobre o tempo de eternidade que nós vamos passar na presença de Deus. E eu tenho imaginado algo. Essa questão da indústria de filmes me leva a pensar, no céu, Deus vai poder projetar, literalmente no céu. Imagina, chega à noite, sessão das 8, tá? Deus e seus filhos. E ele vai passando a história dele para todos. Ele vai passar a história, porque com todo esse estrago que já estamos prevendo, Jesus deu a sua vida para restaurar tudo isso que nós estamos falando. E eu imagino, na eternidade, Deus contar suas histórias, seu testemunho. Nesse momento, quando Satanás queria acabar com a humanidade aqui, eu fiz isso, a gente vai ficar. Uau! E a gente vai ser levado a um momento de ficar maravilhado com Deus e seu poder, a sua sabedoria. E que nada vai ter fugido do controle dele, nada, nada, nada. E nisso nós vamos ver como ele sabiamente fez isso. E a gente, pensando que era mal, nós vamos entender quanta sabedoria, quanta justiça, quanta bondade, quanta santidade, quanto amor. Aí a gente vai ficar... Aí a gente vai adorar mais uns 100 anos. Aí ele vai perguntar, quer outra sessão? Quero. Anjos, trazem a pipoca. E a pipoca não vai fazer mal. E ele vai mostrar mais do que ele fez, e mais do que ele fez, e mais do que ele fez. E nós vamos ouvir os testemunhos de Deus. E nós vamos ouvir os preceitos de Deus. E nós vamos entender cada fase e o que Deus fez para restaurar tudo isso. Porque Jesus deu sua vida para restaurar tudo isso que nós estamos falando. A gente vai ficar maravilhado. Aí que eu fico pensando, será que
teria a necessidade de revelação, não houvesse pecado? Ou a intimidade com Deus iria multiplicar a sensação da bondade, do amor, da sabedoria de Deus? A gente toda hora simplesmente parando e subindo no colo. Papai, eu te amo tanto. Talvez não houvesse a necessidade de revelação. A não ser no sentido de conhecer a Deus cada vez mais. Porque para conhecer a Deus, eternidade. E quem sabe, aí quem entra, Deus poderia se revelar a alguém, sim, podia escolher, como Ele escolheu na palavra pessoas para se revelar. Mas não haveria em nós esse senso de rivalidade. O Senhor revelou isso para ele, mas não para mim. Nós iríamos saber que ao se revelar para ele, revelou para todos nós. Porque esse que recebeu não teria orgulho no coração ao recontar para os outros. E nós não teríamos orgulho, nós iríamos chegar e dizer: o que Deus te falou? O que Deus te mostrou? Quero saber também. E a gente passaria a regozijar-nos com a revelação que Deus daria ao nosso próximo. Não haveria competitividade, não haveria rivalidade, não haveria orgulho, não haveria um senso de: pô, eu não sabia disso, eu sou burro. Não haveria nada disso. Com certeza haveria revelação no sentido de descortinar de quem Deus é. Descobrir dia após dia com as nossas experiências com Deus, a comunhão com Deus, que é o que Ele nos oferece. É o que a gente pode estar vivendo já. Mas quem sabe não haveria essa revelação no sentido de ter que revelar algo oculto, ou guardado. Tinha outros aqui. Eu quero levantar um outro tema, que é a questão do ir de multiplicar, e que entra na questão da sexualidade, né? De como funcionaria a questão da sexualidade. Seria, um homem teria vários filhos com várias mulheres, nesse sentido, senão não havendo pecado, seria generalizado. E eu deixo um conceito, um pensamento meu, de que por ter animais hoje que se relacionam apenas com um animal só e multiplicam sua família, eu penso que nesse caso haveria, pelo amor que estava dentro do coração, a gente ter relacionamento só com uma pessoa. Tudo que a Bíblia fala sobre o casamento, tudo que a Bíblia fala sobre fidelidade, tudo que a Bíblia ensina, chegando no que Deus está querendo, quando você passa da revelação progressiva, onde Deus tolerava, tá, um homem ter mais que uma mulher, tolerava. Quando você chega na revelação mais avançada, não. Um homem e uma mulher. Não havendo morte, haveria a escolha dessa uma pessoa para ser dentro da vontade de Deus revelada. Não haveria malícia na sexualidade. Nós estávamos falando, todo mundo andaria pelado, né? Não haveria nenhuma malícia. Não haveria a lascívia. Haveria um entendimento que eu me separei para a minha esposa, eu me separei para meu esposo. Então, não haveria questionamento disso, tá? Tudo que se revela sobre fidelidade, sobre lealdade, a partir do exemplo de Deus. Aí a gente vai para Efésios, a gente vai para a revelação de Jesus e a igreja em Apocalipse. Tudo que volta para a origem, que seria o jardim, e vamos observar. Deus fez
um homem, uma mulher. Todos os demais vêm desses. Eu sei que isso gera uma série de perguntas para nós, mas nós estamos fazendo essas perguntas pós-pecado. Eu poderia simplesmente observar que Deus iria se revelar e Deus iria mostrar, não, você e você, você e você, você e você, você e você. De uma forma muito simples. E Deus vai gerar isso, essa aliança, e abençoar essa aliança, como Ele fez com Adão e Eva. Atende a sua pergunta? Beleza. Joia. Fala, Janda. Nós falamos sobre os sentidos espirituais, né, que seriam o nosso grupo. Seriam provavelmente 100% ativos e funcionais. Também falamos sobre haveria união entre o terrestre e o celestial, além do que a comunhão com o homem e Deus. Mas me veio uma pergunta agora, e qual seria a função, por exemplo, dos anjos? Porque a palavra fala em Hebreus que eles estão ao serviço dos que hão de herdar a salvação. E no Éden não fala, eu não lembro de falar alguma coisa dos anjos, a não ser dos querubins quando são expulsos, que depois da expulsão Deus colocou ali. Então ficou essa pergunta. Primeiro, o ser humano seria integrado. Espírito, corpo, alma. Não haveria uma discussão nossa sobre dicotomia e tricotomia. Tá? É alma e corpo, é alma, espírito e corpo. Não haveria esse desentendimento. Tá? Nós iríamos entender a composição, mas além disso, nós iríamos ser integrados. Eu acho que nem haveria discussão das partes do ser humano. Nós não iríamos conhecer a divisão de natural e sobrenatural. Visível e invisível. O invisível, nosso espírito iria discernir, porque o nosso espírito faz parte do mundo espiritual, invisível. Mas o nosso espírito, se traduzindo isso ou transmitindo isso para o nosso corpo, não sei se seria necessário. Nosso espírito iria ser tão vivo, nós não iríamos estar falando como nós estamos falando agora. Você está entendendo onde eu quero chegar? Nós não saberíamos nenhuma divisão. Então, se Deus mandasse algum anjo, a gente saberia para qual fim. Estão aqui a ajudar os que vão herdar a salvação. Tá certo? Isso na nossa condição hoje. Mas isso não presume que eles não teriam alguma interatividade conosco, não houvesse o pecado. Porque fazem parte da criação. Deus poderia ter um desígnio na questão da gente estar participando de alguma forma com os anjos. Eu tenho falado, se tem momentos em que céu e terra fundem na adoração, então, todos os dias, no final do dia, aquela cortina entre céu e terra não existiria. A gente, ao adorar, iria entrar num ambiente onde está havendo uma só adoração. Quem sabe, eu sei que eu estou usando a minha imaginação aqui, tá? Mas quem sabe, numa certa hora da tarde, a gente se liga, sintoniza com a adoração que não para no trono de Deus. E aí não há distinção entre
uma adoração e outra adoração. É uma adoração só. Tudo dirigido pelo Espírito Santo. Conduzido pelo Espírito Santo. Com certeza não haveria a desintegração daquilo que nós conhecemos como espiritual e natural, visível e invisível. Porque o nosso espírito iria discernir tudo o que precisa. Tá? Se isso traduz para a visão natural, não sei. Ainda não traduziu para mim. Eu não vejo. Né? Outros veem. Isso. Boa pergunta. Boa observação. Mas, sim. Ainda que dividido em famílias, né? A gente teria paz, assim, a gente viveria em unidade, harmonia, todo mundo. Total. 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 Poderíamos viajar pelo universo? Aí nós seríamos os alienígenas. Né? Não sei. É de se pensar. A terra foi feita para os homens, para a habitação do ser humano. E eu observo, eu creio pessoalmente, que ofende o coração de Deus um investimento que o ser humano tem feito para viajar longe da terra, ignorando os famintos, os desabrigados, os desterrados, e investindo bilhões e bilhões e bilhões e bilhões em máquinas que vão para o espaço para simplesmente se perder, a fim de fazer nada porque é inabitável, tem que criar um ambiente para habitar nesse lugar, é inabitável, isso em si fala que não foi criado para o ser humano. Agora, se Deus iria abrir esse espaço para o ser humano habitar esse espaço ou se locomover nesse espaço, questionável. Eu vejo que há uma perfeição. A terra foi feita para a habitação do ser humano. Há muitos fatores em relação à harmonia, mesmo agora, depois do pecado, há uma harmonia em relação à nossa vida e à terra, que não existe quando o ser humano sai da terra. Então isso para mim em si é uma declaração, o espaço não foi feito para a habitação humana. E o ser humano acaba ignorando valores e princípios de Deus e do seu reino, ao querer ocupar esse espaço que não foi feito para ele. Aí que entra questões para mim de orgulho. Tem inteligência para viajar para o espaço, mas não tem inteligência para dar comida para todo ser humano que está na terra. Mas não tem inteligência para dar abrigo para todos que estão na terra. E eu estou falando de uma ótica da parte que eu creio que é de Deus. Tá? Era isso? Desculpa. Ah, tá. Já atendeu. Existiriam escolas, universidades? Acho que não existiriam faculdades. Tem a
aprendizagem, isso faz parte da família. Teríamos 100%, mas isso desenvolve. Existem fases de vida. Aí que há, assim como o governo faz parte da família. A escola faz parte da família. A escola que existe hoje, as escolas, universidades, colégios, é simplesmente levar para de um esforço coletivo aquilo que cabe à família. A escola começa no lar. O ensino começa no lar. Quando não havia escolas, havia ensinamento de pai para filho. Poderia haver escola. Poderia haver universidade. Mas não haveria a maldade que há iria existir para multiplicar o conhecimento do Senhor. Vai existir para multiplicar a inteligência, para compartilhar o conhecimento que Deus tem dado. Aí pensa, quais são as chaves que Jesus vai dar para a igreja? As chaves do reino dos céus, as chaves para reinar nas regiões celestiais. Chave da casa de Davi, chave da ciência. Se iria existir como nós conhecemos hoje universidades, não sei. Mas haverá ensino. Haveria ensino, com certeza. Bom. A medicina existe por causa da doença? Médicos iriam se defender dizendo, existe a medicina de prevenção. Okay. De promoção de quê? Tá. A medicina poderia servir no sentido de passar o conhecimento, tá, a todos, como viver bem em relação à alimentação, em relação o cuidado do corpo, tá? Porque a medicina é o conhecimento do corpo humano. Está usando a cabeça. Mas Deus pode ter dado o raio-x, que não faria mal. Não sei. Eu fiquei imaginando como é que nós iríamos conhecer o funcionamento do corpo humano se ninguém morre e ninguém vai ser, né, aberto, observado, né, observando os órgãos, etc, etc. Isso seria uma boa sessão das 8, né? Não seria? Uma boa sessão das 8, Deus passando para a humanidade, né? Como Ele formou, né? Legal, né? Eu preferia ouvir isso de Deus do que cortar um cadáver, né? Com relação à medicina, vamos supor, se nós estivéssemos andando, tropeçavam e quebrava o pé, assim, alguma coisa, é relacionado à medicina, que a gente vai, ortopedista arruma tudo. E se isso existiria, um machucado em si que necessite de um médico, não necessariamente uma doença, né, mas um conserto aí no... Voltando ao assunto da medicina, que a gente vê que os avanços maiores na medicina estão no período de guerras, né?
com Hitler e tudo mais. Então, quer dizer, é uma coisa que é meio ligada, se for ver a dessecação, as coisas são ligadas às coisas ruins até, né? Aí eu não sei como é que ficaria, se a gente precisaria saber mesmo, se precisaria saber mais, se Deus revelasse, né? Acho que... Ok, eu não quero perder o nosso tempo no sentido de aprofundar nessa área. Tem coisas que eu prefiro ouvir revelação da parte de Deus nessas áreas do que viver a dissecação de um corpo. Tá? Aí que vai entrar, será que alguém podia, escalando uma montanha, cair e morrer? Ok. Nessa, eu iria dizer, talvez a gente não teria que buscar grandes emoções que se buscam em atividades de grande perigo, para animar uma alma que sente falta de grandes emoções. As grandes emoções seriam atendidas todos os dias na viração do dia com o Senhor. Ok. Dentro disso, eu quero apenas observar algumas coisinhas. Primeiro, foi assim que aconteceu? Não. O que aconteceu? O pecado. E dentro disso eu quero observar algo que muitas vezes a gente não mede, a gente não avalia. O pecado do ser humano de geração em geração. O pecado contaminou tanto o ser humano que em poucas gerações Deus olhou e se arrependeu e mandou o dilúvio. O dilúvio, um grande ato de castigo, sim, mas também de misericórdia. Em todo ato de castigo da parte de Deus, há misericórdia. Porque o que é merecido é a morte e acabou. Mas Ele teve um plano. Por isso eu digo, naquele dia, assistindo o filme com Deus, a gente vai ficar maravilhado com a sua sabedoria, a sua bondade, santidade e o amor. O pecado estragou, contaminou, atingiu todas as áreas da nossa vida. O próprio ser humano, a desintegração do seu ser, a incapacitação de habilidades que Deus tinha dado, abençoadas por Ele, coisas que são, conforme a palavra, que nos fazem ser semelhante a Deus. Tudo isso foi estragado pelo pecado. Mas não somente o ser humano em si, como também o lugar que Deus tinha feito para a sua habitação. Toda a terra acaba sendo atingido
pela maldição que Deus proferiu sobre o ser humano. Nisso eu quero que você observe algo que muitas vezes é perdido no mundo ocidental. Parece que nós pregamos ou temos um entendimento de separação entre a terra e o ser humano. Eu estou saindo daqui de todo jeito. Estou zarpando daqui, é só morrer, eu estou aqui para viver a melhor vida. Estou saindo daqui, não importa. Nunca a Bíblia reflete nos ensinos e nos preceitos e conceitos de Deus, princípios do Senhor, uma separação entre a terra e o ser humano. Tanto é que a promessa de Deus, se o meu povo e o que? A sua terra? Deus deu, assim como hoje em dia nós estamos vendo algumas organizações que dão abrigo para uma pessoa e a gente fica chorando. Ai, que legal, olha só isso aí, pessoa. E sonhamos com o nosso próprio. Deus deu a terra para o ser humano. E não vejo na palavra, nem chegando no final, que o destino final do ser humano não seja esse lugar. Estou falando do espaço físico, não estou falando na condição que está, no estado que está. Mas Deus não fala de tirar o ser humano permanentemente da terra que Ele criou como abrigo da humanidade. O abrigo da humanidade sofre a maldição, que é consequência do pecado do ser humano. Quando se fala, arrependei-vos, nós precisamos colocar essa mensagem em cima desse conceito. Arrependei-vos, pois é chegado o reino, o governo de Deus na terra. Com isso é muito importante para mim a gente definir e ver o que aconteceu. Uma vez que o ser humano pecou e tudo isso que nós agora imaginamos, e eu creio que houve na nossa imaginação agora, houve uma certa inspiração do Espírito Santo, ou seja, essas nossas ideias não são apenas fábulas. Nós sabemos que muito do que nós falamos aqui, Deus queria fazer mesmo. Deus queria que fosse assim mesmo. Há uma determinação. Eu entendo quando Jesus ensina a fazer a oração do Pai Nosso. Essa oração se dobra em cima de uma frase: venha o teu reino.